Muito boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso ponto de encontro nesta noite, madrugada de bênçãos dessa sexta-feira. Que alegria poder chegar aí na sua casa e partilhar com você desses momentos. Muito obrigado por nos receber e estar aqui conosco neste dia em que nós queremos trazer para você um grande questionamento. Que a vontade de Deus se faça na minha vida. Essa exclamação, ela tem ressonância na sua vida? Será que de fato nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e permitir que essa vontade de Deus, ela se realize dentro do nosso viver? Ou simplesmente nós buscamos esta vontade de Deus de acordo com a nossa vontade? É muito comum entre nós, seres humanos, buscarmos aquilo que é mais cômodo, que é mais confortável, que é mais fácil. Nós, todos nós, eu e você, tendemos a isto. Procuramos estar sempre na nossa chamada zona de conforto, onde ninguém nos perturbe, onde ninguém nos atrapalhe. E quase sempre, quando estamos nesse comportamento, nós deixamos de ouvir algumas coisas que são necessárias para o nosso bem viver e para o viver comum. A vontade de Deus, ela é identificada na nossa vida através do aprofundamento da palavra. E quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho tem nome, tem rosto, é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus feito homem. E a vontade de Deus passa pelo crivo de Jesus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Sagrada Escritura ela vem nos mostrar todo um caminho de salvação e aquela história do povo de Deus, o qual foi chamado para ser sinal. E para ser sinal desse Deus, é necessário deixar que Ele seja tudo em nossa vida. Porém, meu irmão, minha irmã, como nós somos falhos, como nós somos finitos, como nós somos pecadores, nem sempre nós conseguimos abstrair a vontade de Deus na nossa vida e permitimos que a nossa vontade, ela às vezes prevaleça. E queremos fazer de qualquer jeito um acordo com Deus para que a nossa vontade seja a vontade de Deus. E aí nós queremos trazer Deus para a nossa mediocridade, para o nosso pensamento, para o nosso comportamento. Ou seja, nós temos em Deus uma marionete que nós mexemos, pedimos e queremos que Ele faça e aconteça. E aí vem a pergunta: onde está a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus está nele fazer aquilo que eu quero ou em eu perceber aquilo que Ele pede de mim? Em determinado momento, em determinada época, em determinada situação. Precisamos estar atentos e nos perceber diante da vida, olhando-nos, avaliando-nos, rezando a nossa própria vida para saber para onde quer que Deus me indique, para onde quer que Deus me leve, aonde quer que Deus vai me conduzir. Lembremos de Jonas, que Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro. Com a sua teimosia, Jonas segue por outro caminho. Mas os caminhos do Senhor são certos e corretos. E Jonas termina fazendo o caminho que Deus quer que ele faça. Assim aconteceu com todos os profetas. Assim aconteceu desde Abraão, que foi chamado a sair de sua terra, a sair de Ur, a pegar a sua família, a pegar os seus bens e ir para onde Deus havia preparado. E onde era essa terra? Ele não sabia. Ele confiou. Tomou sua esposa, tomou os seus criados, tomou suas coisas e lançou-se. Por isso que Abraão é tido como o pai da fé. Porque toda a história de Abraão vai responder ao apelo de Deus. E culmina quando Abraão entrega o seu filho para ser sacrificado, para cumprir o desejo de Deus. Vejamos que Abraão é a figura da fé. Porém, nós temos muito próximo a nós alguém que é a personificação
da vontade de Deus, Maria, a mãe de Jesus. É a figura do Novo Testamento que nós podemos identificar como aquele modelo único e exclusivo de cristão, aquela que foi fiel, total e completamente ao querer de Deus. Maria, escolhida, preparada desde toda a eternidade para ser mãe do Salvador, mãe do Messias, recebe o anúncio do anjo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Maria fica apavorada com a saudação do anjo e diz: como que vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? Maria questiona, Maria interroga. Por isso que fazer a vontade de Deus é de fato nos questionar, nos interrogar, é nos colocar no crivo da crítica e não sermos vacas de presépio que vamos indo para onde nos mandam, não. Nós precisamos seguir aonde o nosso coração nos envia, porque o coração é o lugar onde Deus nos fala. Maria ouviu e ela perguntou ao anjo: como se fará isso? E o anjo prontamente explica como se dará a concepção milagrosa do Cristo no ventre de Maria. O Espírito do Senhor descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Maria, ao ouvir isto, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa verbalização da mãe de Jesus no Evangelho de Lucas nos dá margem para que nós compreendamos que a nossa felicidade, o nosso viver, ele só estará completo quando nós realizarmos a vontade de Deus. É por isso que Deus, ele nos concede a liberdade. Ele nos concede o dom de escolhermos a Ele. Por quê? Porque Ele não quer que nós sejamos robôs, que vai para onde Ele manda sem conceber dentro de nós a sua vontade. Maria, ao responder ao anjo: sim, faça-se em mim segundo a sua vontade, ela havia introjetado em seu coração aquilo que Deus preparou para ela. A resposta de Maria ao chamado de Deus foi uma resposta pensada, rezada, meditada e real. Somos chamados a isso. Quando nós dizemos: sim, a vontade de Deus se faça na minha vida, avaliemo-nos, percebamos-nos. Será que de fato nós permitimos que a vontade de Deus se faça na nossa vida? Ou nós queremos que a nossa vontade prevaleça? Deus, Ele não nos chama para aquilo que nós queremos, mas para aquilo que nós precisamos fazer. Deus, Ele nos convoca para cumprirmos uma missão, a nossa missão. E a vontade de Deus é a nossa felicidade. E aqui entendamos o contexto de felicidade, não a ausência de problemas, não a ausência de tristezas, não a ausência de pecado. Felicidade é o ser humano pleno realizado. Felicidade é quando eu me encontro comigo mesmo e mesmo na tribulação, diante dos desafios, eu consigo permanecer firme. A Virgem Maria foi assim. Ela, encontrada com ela mesma, diante do querer de Deus, permaneceu firme, desde Belém até Jerusalém. Da manjedoura à cruz, Maria esteve sempre no caminho do Filho Jesus. E ali, aos pés da cruz, nós vemos que Maria compreendeu tudo, porque o evangelista João nos deixa claro: aos pés da cruz de Jesus estava em pé Maria, sua mãe, a mulher que está em pé. E é assim que Deus nos chama para estarmos diante da vida, em pé, plenos, completos, preenchidos dEle. Vamos dar espaço para Deus agir na nossa vida? Vamos deixar Deus ser Deus no nosso viver? Não vamos querer fazer de Deus o nosso objeto de brincadeira, ou então o nosso desejo de realizações. Não.
Deixemos Deus ser Deus. E quando nós entendermos aquilo que Deus quer de nós, nós poderemos dizer com toda a fé: sim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.